Eu vou primeiro me apresentar e vou dizer o porquê que eu estou aqui, não é a Cristine, tá bom? Eu sou a Dani, eu sou assessora pedagógica do Viva e a Cris está em voo, ela me mandou mensagem agora há pouco. Ela vai participar de um congresso no Recife amanhã e ela ia participar com vocês, só que ela acabou se atrasando. O voo dela mudou o horário, ela precisou ir. Só que, como ela tem esse compromisso toda quarta-feira, ela falou: Dani, assume para mim. Eu falei: Cris, pode deixar. Então, assim, eu estou muito nervosa, minha primeira vez aqui falando com tantas pessoas aí. Nós viemos de um setembro, mão na massa tão maravilhoso. E eu espero que eu consiga suprir o que programei para o nosso bate-papo de hoje. E é isso. Bom, eu sou uma pessoa TDAH, então eu tenho que me direcionar aqui. Então, se vocês me pegarem olhando para baixo, é porque eu tenho meu controle do que falar para a gente seguir com o nosso encontro. Bom, como a Cris sempre fala, o Viva Conecta é um espaço de partilha, de diálogo, e eu não quero a fala centrada em mim, tá bom? Então, quando eu começar a trazer os assuntos, eu quero que vocês participem, que a gente dialogue, que a gente deixe esse encontro gostoso e prazeroso, tá bom? Então é isso, ó, tô nervosa. Bom, eu vou falar um pouquinho quem sou eu e o que eu faço no Viva e o porquê que eu estou aqui hoje no lugar da Cris. Eu sou a Dani, eu sou uma professora extremamente apaixonada por educação, acredito na educação. Desde a minha adolescência, desde os meus 15 anos, eu trabalho dentro do ambiente escolar. Então, eu nunca fiz nada na vida a não ser educação. Eu sou formada em pedagogia e quando eu conheci a Cris, logo no meus primeiros anos de educação, ela olhou para mim e falou assim: você é a cara da educação infantil. Eu fiz uma pós-graduação em educação infantil e trabalhei por muitos anos com educação infantil. E há 7 anos eu trabalho com o fundamental. Passado um pouquinho também fiz uma pós-graduação em psicomotricidade, depois me pós-graduei em metodologias ativas e estudar sempre está presente na minha formação. O que eu faço no Viva? Eu sou assessora pedagógica do Viva no sentido de ajudar as escolas que encontram dificuldades nessa transição. Muitas escolas que conhecem o Viva se encantam com o nosso projeto, mas na hora de colocar na prática acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Algumas escolas vão sozinhas e está tudo certo. Outras escolas encontram algumas dificuldades e eu faço essa mediação, direcionando em algumas questões que não estão tão claras, certo? Então, para quem é novo aqui, eu vi que o Felipe até perguntou quem está aqui pela primeira vez, então a Alessandra respondeu: sim, estou a primeira vez. Alessandra, seja bem-vinda. Vou falar um pouquinho que é o Viva, tá, Alessandra? Quem já conhece o Viva pode pensar que é um pouquinho repetitivo, mas eu acho que é importante a gente lembrar quem é o Viva, tá bom? Então, nós somos um projeto de inovação e metodologias ativas que pensa no desenvolvimento integral do indivíduo, em sua totalidade. Não só no aspecto cognitivo, mas no emocional, no aspecto motor, na sua totalidade. E a gente pensa também que o aluno é o protagonista da aprendizagem. E o Viva, ele não é só pensando no aluno, ele pensa na educação como um todo, na formação dos professores, na formação dos gestores, na escola como um ambiente escolar, certo? E a gente também pensa que em todo o processo de transição é necessário uma ajuda. Então, quando as pessoas começam a trabalhar com o Viva,
com o material, a gente não entrega o material e some, como acontece em várias editoras. Nós não, nós damos todo o suporte, tanto na plataforma, quanto no material, quanto no desenvolvimento. Em todos os aspectos a gente dá este amparo. A gente gosta de. A gente gosta, não, né? A gente acha que essa sinergia é muito importante. Então, para quem não sabe também, o Viva nasceu na necessidade de multiplicar o que já acontece há 18 anos. Então, há 18 anos, a Cristine vem trabalhando metodologias ativas e, após receber um prêmio de inovação, reconhecimento pelo MEC, ela decidiu, então, colocar isso para o mundo e vamos lá, vamos multiplicar o que é bom para a gente, pode ser bom para muitas pessoas, e muitas pessoas estão conhecendo o Viva e vendo o quanto ele é bom mesmo, tá? Então, falei um pouquinho de quem sou eu, o que é o Viva. Eu conheci a Cristine quando eu era uma menina recém-formada. E naquela época, há 10 anos, a gente já trabalhava metodologias ativas. Só que a metodologia ativa, ela começou a expandir de um tempo para cá. Hoje, eu estou aqui dividindo o meu lugar de fala, dividindo o meu olhar. Eu atuo como professora em uma instituição e eu atuo como assessora no Viva. Então, eu consigo ter um olhar dos dois lados. Nós tivemos aí um mês de setembro, mão na massa. Essa experiência como assessora me fez, eu tenho pensado como é o trabalho do gestor, que até então, enquanto professora, eu não conseguia perceber. Eu tenho meu chefe, tenho minha coordenadora, tenho a minha diretora, né? Mas o que esse gestor é dentro da instituição? Ele é importante para que as práticas de metodologias ativas, de inovação aconteçam? Então, antes de começarmos com o assunto de hoje, eu não vou falar novamente, eu não quero que a fala fique centrada em mim. Eu gostaria de resgatar como foram os nossos encontros de setembro. Então, em setembro, foi o mês Mão na Massa. Foi marcado por depoimentos emocionantes e muito reflexivos sobre a prática de vários professores. A professora Paula e a professora Dani falaram nas 2 primeiras semanas. A professora Paulinha, ela partilhou com a gente sobre a construção e a reconstrução do planejamento. Ela falou sobre o canteiro de obras, sobre como é possível trabalhar independente dos recursos. E falamos muito também sobre resiliência para a construção do planejamento. A professora Dani trouxe para a gente de uma forma muito encantadora sua prática e mostrou para a gente como é possível deixar o aluno no centro da aprendizagem como protagonista, mesmo com tão pouca idade. Então, ela mostrou para a gente como que ela desenvolve o trabalho dela com os pequenininhos e eles ali, mão na massa, trabalhando, construindo conhecimento. Nos terceiros e quarta, na terceira e na quarta semana, né, nos encontros que nós tivemos a professora Silmara, que falou, e a professora Silmara da Poti, e a professora Gabriela da Piu Piu, e elas nos contaram e nos encantaram com os relatos de como aconteceu a transição de uma escola que até então trabalhava de maneira tradicional e mudou para o Viva, uma maneira tão inovadora de educação. E que elas viram dar certo, que elas viram acontecer e foram encontros emocionantes. Para quem estava aqui, pôde presenciar. E o último encontro também foi com a Juraci, da E. Carvalho, que após 30 anos trabalhando de maneira no modelo tradicional, apostilado, virou a chavinha da inovação, abraçou a proposta do Viva e mostrou para a gente como isso fez a diferença.
E a ideia do nosso papo hoje, então, é pensar no papel do gestor. Nós falamos um mês inteirinho aí mostrando os alunos como protagonistas, falamos de professores inovadores, falamos de professores engajados, e nos veio o seguinte questionamento: qual é o papel da gestão para fomentar condições para que essas práticas inovadoras cresçam e repercutam com os demais professores da instituição e se torne cultura? Então, a prática inovadora tornar-se cultura. Nesse meu papel de assessora com o Viva, eu recebo alguns questionamentos e eu preciso pegar esses questionamentos para trabalhar. Agora, imagina só, uma pessoa que trabalha na prática metodologia ativa como professora e precisa fazer a mediação de uma escola que está em transição. Eu comecei a questionar qual é o papel do gestor na cultura escolar. Eu me deparei com diferentes situações, algumas queixas de gestores, e eu vou contar um pouquinho como eu executo essa função aqui, tá? Como Viva pensa e como Viva entrega o que pensa sobre isso. O Viva, ele pensa que o aluno, para ser um protagonista, uma escola para trabalhar com inovação, ela precisa de um todo, de professores engajados, de uma gestão que acredita na proposta, de uma prática colaborativa. Quando eu chego para receber os questionamentos, eu primeiro, eu faço um diagnóstico. Então, quais são as dificuldades? Como eu posso trabalhar com essas dificuldades? O que as escolas estão, precisando naquele momento? Ah, Dani, nós não estamos sabendo trabalhar com avaliação. Ah, Dani, nós não estamos sabendo trabalhar o plano de aula. Ah, Dani, nós não estamos sabendo trazer o nosso projeto com material Viva. Então, eu pego essas queixas, trabalho em cima de cada escola, cada questão em específico e levo um plano de ação. Então, como que acontece esse plano de ação? Eu vou mapeando os caminhos. Com os nossos alunos, a gente dá a resposta pronta? Não. A gente faz com que eles construam conhecimento, com que eles construam a aprendizagem. E isso acontece também com o meu fazer de gestão agora como assessora. Eu pego o problema, eu faço um mapeamento, traço um plano de trabalho, vamos juntas resolver este problema? Então, eu estou ali trabalhando em paralelo com a minha professora, ou com a minha gestora, ou com quem estiver encontrando dificuldades. Ah, minha dificuldade é simples, eu só não estou conseguindo trabalhar com o portfólio. Então, vamos focar no trabalho com o portfólio? Ah, Dani, minha dificuldade é simples, eu não estou conseguindo colocar o objetivo dentro do plano de aula que está na plataforma do Viva. Então, eu vou focar nisso e vou trabalhar nisso. Nessa minha prática, eu tenho encontrado professores engajados, criativos, que trazem significado para essas práticas. Eu tenho encontrado professores menos criativos, menos engajados. E eu tenho encontrado professores nada criativos, nada engajados. E aí, eu comecei a pensar, assim como os alunos, não tem um padrão, não tem um modelo único. Nós encontramos alunos engajados, menos engajados e nada engajados. Isso acontece com os professores também. O aluno, ele é um ser único. Ele é o protagonista da aprendizagem. Então, eu comecei a pensar também que o professor também pode ser o protagonista dentro do ambiente escolar. Não somente os alunos são os protagonistas, os professores, eles também são protagonistas. Então, a gente precisa quebrar o paradigma de que a educação acontece dentro da sala de aula e queremos alunos autônomos. Mas como está a autonomia dos nossos professores? A Cristine, para quem é novo aqui,
Alessandra, não sei se tem mais alguém. A Cristina escreveu um livro de metodologias ativas. Então, ela fala aqui que é uma nova experiência para aprendizagem. É meu livro de cabeceira, estou sempre acompanhando ele. E ela coloca aqui, na página 125, eu marquei que eu quero partilhar com vocês o seguinte: o medo da frustração e o tempo despendido para que os resultados sejam percebidos também causam desconforto nos docentes, o que é natural. Mas é importante entender que as crianças e jovens atuais não são mais os mesmos de 20 anos atrás. A dinâmica da vida mudou e a escola precisa acompanhar isso. Essa fala é para quem? Essa fala, ela não é para o meu aluno. Essa fala é para o meu professor. Essa fala é para o meu gestor. Essa fala é para a gente entender que a escola não é mesmo e a gente. Eu falo a gente porque agora eu coloco o chapéu de professora, tiro, e eu coloco o meu chapéu de assessora também, tiro. Então, ora eu estou como professora, ora eu estou como assessora, e aí eu penso que tanto quanto, enquanto professora, enquanto assessora, eu preciso entender que a minha escola mudou. Mas agora pensando em gestão, a gente fala tanto de autonomia para os nossos alunos, será que a gente está dando autonomia para os nossos professores? Então, para a gente pensar nisso. Toda vez que eu estou na reunião pedagógica, ouvindo a minha gestora falar, ela traz perguntas e essas perguntas me deixam inquietas. Eu não consigo dormir. No dia seguinte, eu sempre coloco para ela lá: Dani, ela chama Dani também, Dani, estou inquieta com tal coisa, vamos conversar? Por quê? Porque se eu abracei a ideia de ser uma educadora, eu não posso pensar como eu pensava lá atrás, quando eu me formei. Eu tenho 10 anos mais ou menos de formada, e a educação que eu pensava é diferente da educação que eu penso agora. E a gente, enquanto gestores, enquanto gestor, a gente precisa pensar assim: eu estou cobrando que meu professor faça isso com o meu aluno, mas eu estou dando isso, eu estou oferecendo isso para o meu professor. Então agora eu vou trazer uma pergunta e eu quero ouvir de vocês e quero que vocês também se incomodem, como eu me incomodo, quando chega alguma coisa assim, né, sobre a minha prática e o meu fazer pedagógico, eu paro, penso, repenso, reflito, reescrevo, escrevo, escrevo, porque eu acho que a prática, eu aprendo assim. Lembra daquele ser único, que é individual, que aprende de um jeito, de uma forma única? Eu sou assim, então eu preciso me cutucar. Então, eu vou deixar a pergunta. Agora eu quero que o nosso diálogo aconteça, que eu já falei aí 20 minutos seguidos. A gente tem escutado nossos professores? Ou nós, professores, porque pode ser que tenha professores aqui também, temos sido escutados? E aí? Quem vai partilhar? Quem vai aqui me ajudar a enriquecer esse diálogo para falar não ficar centrada em mim? E um Oi, cri-cri. eu posso Ah, falar, posso começar. Elisângela, não vou abrir minha câmera hoje porque a minha internet está um pouco ruim. Peço até desculpa, imagina. mas assim, como você falou, né, do professor estar sempre aprendendo e você como gestora está tendo sempre trazendo esse olhar, né, para o professor. Eu queria fazer uma pergunta, né? Hoje em dia a gente sabe que tem as metodologias participativa e ainda tem a metodologia tradicional, né? E, e assim, a gente tem que ir assim, bem devagar, né? Porque tem professores que ainda estão na tradicional. E o que eu tenho visto hoje é que tem muita resistência, mas também tem muita mudança, assim, que já vem, muito gestor que já vem bruscamente, fala, agora dessa forma. E assim, eu percebo que os professores acabam se sentindo
como se diz, hoje eu pensei em refletir sobre isso, que eu estava conversando com uma professora, ela é muito querida, e ela está prestes a aposentar, e ela falando para mim, ai, precisa vir gente nova, é, eu estou no esquema tradicional ainda. E assim, eu fui empática àquela professora, porque eu estudo muito, eu busco muito essas metodologias participativas, mas eu busco também me colocar no lugar desse professor. Então, eu escuto, eu não sou gestora, eu sou professora, mas assim, eu sou uma professora meio líder, assim, e as pessoas às vezes me procuram para falar alguma coisa, e eu tenho visto muitos professores, assim, chateados com isso, né, porque acha que, assim, talvez o gestor fala, ai, não valoriza, não é que não valoriza, quer essa mudança brusca e acaba excluindo aquilo que o professor vai fazendo tradicionalmente. Ao mesmo tempo que eu acho que tem que ter essa mudança, eu me coloco no lugar desse professor também, né? Que é difícil para esse professor. Então, o que eu queria te perguntar, Dani, é como construir algo de forma respeitosa, né, com esses professores. Perfeito, Elisângela, perfeita a sua colocação. Vamos lá. Você falou aí que você é uma professora facilitadora, né? No Viva a gente tem as professoras facilitadoras, que são as professoras que acolhem as dúvidas, os questionamentos, abre a mente dos demais professores dentro da instituição. Bom, eu digo que a transição, ela acontece em passos de formiguinhas. A gente não pode chegar de um dia para o outro e falar, é assim que faz e acabou. Sabe aquele aluno que chega, vou dar um exemplo do quarto ano, no quarto ano para fazer divisão e ele não sabe a tabuada? E que eu tenho que voltar uma casinha para ajudar o meu aluno a entender o que é a tabuada, para depois ele fazer a divisão? O Felipe coloca aqui para gente que é um processo, e é isso, é um processo de transição. Então, por que nós trouxemos hoje o papel do gestor? A gestão em foco. Porque nós viemos de um setembro, mão na massa, com práticas maravilhosas. Eu mesma pensei assim, nossa, falei com a Paulinha no final de uma das formações. Como que eu vou colocar isso em prática? Eu preciso, em alguns momentos, enquanto gestora, dar a mão para o meu professor e falar: vamos lá, eu estou junto com você. Com os nossos alunos, nós não fazemos isso. Então, é mostrar que a teoria ela é linda, que na prática ela também pode ser linda. Vamos hoje construir juntos? Então, qual é a sua dificuldade? Sua dificuldade é construir um projeto sem usar um modelo tradicional, uma avaliação sem usar o modelo tradicional. Se você fizer dessa forma, se você se você seguir por este caminho, então, para a sua pergunta é o seguinte: como chegar na minha equipe e mostrar para ela que ela precisa mudar sem uma forma bruta, agressiva, sem pressa? A gestão precisa entender que isso é um processo. Ela precisa ter calma, ela precisa confiar. Então, quando a gente fala da autonomia, eu preciso dar autonomia para o meu professor trabalhar. Se o aluno que eu dou autonomia erra, o que eu faço? Eu não vou mostrar o caminho para ele. Eu estou ali como mediador. Eu vou mostrar, olha, faça desse jeito. E se você seguir este caminho? Vamos juntos. E aí depois aquele aluno foi junto comigo e na próxima ele vai ter autonomia e o meu professor é a mesma coisa. Naquele primeiro momento ele precisou da minha ajuda, mas depois ele deslanchou, ele foi. Quando eu fui construir, Elisângela, eu agora vou tirar meu papel de gestora e vou voltar para professora. Quando eu fui construir a minha primeira prova, minha primeira avaliação inovadora. Eu trabalho numa instituição que eu trabalho práticas inovadoras, mas é uma instituição que está em transição também. E ainda tem as avaliações por conta de questionamentos de famílias, por conta da proposta que não pode ser
modificada tão rapidamente, porque é um processo. E eu montei minha avaliação e mandei para minha coordenadora. Minha coordenadora me chamou, a coordenadora chama a gente, já vai assim, né? Morrendo de medo que vai lá. E de uma forma muito doce, muito sutil, ela me acolheu, ela falou, Dani, eu acho que você não entendeu. Como que a gente, dando práticas inovadoras para os nossos alunos, vamos dar uma pergunta, o que é, como faz, e aí, dessa forma, ela me trouxe modelos para, naquele momento, me mostrar aquele caminho. Na segunda vez foi mais fácil, na terceira também. Hoje, foi no automático. Então, assim, é um processo. Andar de bicicleta não é um processo. A gente vai no pezinho até andar. Isso acontece também. Eu sei que a sua fala hoje, Elisângela, é como uma professora. E aí a gente deixa um fica dica para a gestão. A gestão precisa ter um olhar acolhedor. A gestão precisa ter um olhar firme, porque ela está ali. Ela está ali para organizar uma parte pedagógica, organizar um colégio, mas ela precisa acolher os professores. Porque vou falar até um português claro, quem carrega a escola não é a coordenadora. São professores que estão ali dando o melhor de si todos os dias para poder oferecer o melhor para os alunos. Então, a gestão ela precisa ter esse olhar cuidadoso com o professor. Respondi sua pergunta? Respondeu. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, dar modelos, né? Porque o que eu vejo hoje é que a maioria dos gestores eles falam assim, ai, isso aqui não tá bom, mas não nos dão modelos, ai, como que eu posso fazer para melhorar? E eu vejo, os meus colegas falam a mesma coisa, porque tipo assim, isso aqui não pode trabalhar, então eu posso sugerir, por que você não trabalha isso? Né? Então, dá modelos. Eu achei bem Olha, interessante, né? eu vou até Caminhar. corrigir. Eu vou corrigir a palavra modelos. Hum, Dar sugestões. Porque quando a gente dá modelo, a gente isso, está tudo pronto, é, né? E a gente está falando é, de criação, de inovação. Se a gente, né, oferecer um modelo, aquilo está pronto. é, Eu falo muito, é. Elisângela, que eu atendo a necessidade dos meus alunos. Então, os meus alunos, eu tinha um plano para seguir com os meus alunos sobre determinada atividade. Só que naquele momento, eles foram para um caminho totalmente diferente. Eu vou montar a minha avaliação no que eu tinha pensado ou no que foi significativo para eles? Então, é ter essa autonomia também para mudar. A Paulinha, ela fala, a Paulinha foi a professora que partilhou com a gente o primeiro encontro do Setembro Mão na Massa. E ela fala que várias vezes ela precisa reconstruir o planejamento dela e que ela precisa ter resiliência, porque ela vai errar e ela vai refazer, ela vai acertar, mas é essa prática, esse processo, ele é contínuo. A gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter muitos altos, um baixinho. O ideal é que a gente só cresça, né? Mas a gente vai encontrar altos e baixos. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, quando eu falei, talvez tenha falado modelo, mas vamos mudar a palavra para sugestões, opções. Isso. Pode ser? E como é o livro que você sugeriu, o livro? O Felipe acho que colocou, né? O Felipe colocou aqui no chat pra gente o site que a gente consegue comprar o livro. Eu vou colocar aqui no finalzinho, a Ju colocou no chat o nome do livro, um link, está esgotado em um site, mas tem outras editoras. Eu ganhei o meu, mas eu vi que na Amazon está chegando em 5, 6 dias. É um livro que eu amo, então eu falo que ele conversa comigo, porque ele coloca aqui as práticas das metodologias ativas. Então, PBL, o que é PBL? E aí eu fico inquieta, como que eu vou colocar a PBL na minha prática educativa? Ensino híbrido.
Sala de aula invertida, hoje mesmo, agora é papel de professora. Eu dou lição de casa, lá no colégio que eu trabalho. A sala de aula invertida hoje foi o modelo da minha lição de casa. Então, eles tiveram, né, vão fazer a proposta, e amanhã, quando eles retornarem com essa proposta, a gente vai fazer uma rotação por estações, que é o quê? Metodologia ativa, certo? Mas eu não vou tirar esse foco, vamos lá. Mais alguém aí para partilhar com a gente? Será que eu estou ouvindo os meus professores? Ou será que alguém está me ouvindo enquanto professora? Será que a gestão está me ouvindo? Quem mais aí vai partilhar com a gente? Eu vou chamar uma pessoa, vamos ver se ela topa participar aqui comigo. A Edna da Piu Piu tá aí? Tô sim, tô Ah, aqui, Dani. Edna, eu chamei seu nome, porque assim, a Piu Piu é um assunto muito falado no Viva. A gente fala por quê? Porque brilha os olhos, vê que deu certo o Viva, e que não é só dentro do Viva que acontece e se expande em outras escolas. E a gente percebe, Edna, que você tem muitas professoras engajadas. Tenho. Você acredita, eu vou te fazer uma pergunta, você acredita que a sua gestão influencia para que o grupo tenha envolvimento com a proposta pedagógica? Você sabe que agora, quando você falou na questão de quem toca a escola mesmo são as professoras, eu acredito muito nisso. E eu sou uma pessoa muito, como que eu posso te falar? Elas brincam demais. Você conhece a Edna? Se você conhecesse a Edna, você não faria isso. Elas me conhecem, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo há muitos anos. Então, as minhas professoras são professoras de... Eu tenho uma só que entrou um pouquinho antes da pandemia, porque meu grupo 2, na verdade, eu tive que abrir uma classe, então a Tharissa entrou, porque o restante do grupo, elas são 17 professoras, elas estão comigo, eu tenho professora de 20 anos de casa, que entraram lá comigo com 15 anos, e estão lá comigo. Então, nós trabalhamos juntas há muitos anos. E elas realmente me conhecem, porque eu me movimento lá dentro em relação a isso, eu cobro demais delas também. Às vezes eu acho até que eu cobro demais, tá? Isso eu vou ser sincera para você. Hoje eu posso até falar, porque acho que elas não estão muito aqui. Até a semana passada elas estavam tudo aqui. E eu falo até para a Júlia me aguenta muito, porque eu fiquei muito insegura em começar, porque eu sempre trabalhei, eu sou tão insegura porque eu trabalhava só com o meu material. E depois que eu conheci a Cris, eu descobri que eu trabalhava com metodologias ativas e nem sabia. E por 10 anos eu trabalhei com um sistema de ensino, porque existia aquela coisa de pedirem, né, uma apostila, porque antes eu fazia a minha apostila de acordo com o projeto de cada turma. Então, eu vivia fazendo, produzindo material para registrar depois que elas trabalhavam. Era isso. Eu só ia produzir alguma coisa para que elas fizessem o registro final, para que fosse feito alguma coisa para se trabalhar em casa, uma lição de casa. Mas nós temos aquele privilégio, né, de ter uma área verde grande na escola,
Então, eu tenho hoje, em função da pandemia, esse outro lado, né? Que eu não preciso de sala de aula dentro de sala. Eu fiz um espaço que nós chamamos... tem uma sala para cada nível, né? Que eu chamo o grupo do lado do infantil, eu tenho o grupo 2, que são crianças de 2 anos, o grupo 3, 3 anos, 4 e 5. Para cada grupo desse, eu tenho uma sala com mesinha e cadeira. Mas essa sala, ela tem, no máximo, 7 lugares, 7 cadeirinhas, com mesa e cadeirinha, que seria o lugar para um registro com folha, se fosse para ser feito dentro de sala. Uma escrita, alguma coisa que não fosse feita com prancheta. Porque nós dividimos as salas sempre com pequenos grupos. Então, nós trabalhamos no espaço da escola, nós montamos as outras salas em territórios. Então, eu tenho o território de matemática, onde eu tenho jogos, que são jogos de matemática. Eu tenho o território de alfabetização, que é o território só com jogos de letras. Eu tenho o território de experimentação. Eu tenho o Espaço Viva, onde eu coloquei jogos, e temos todo aquele espaço do Viva mesmo, e coloquei umas mesas com os tablets, então, quando eles vão para a pesquisa, esse outro espaço. Aí, enfim, eu montei vários territórios. Então, as crianças, elas têm as professoras, eu peguei a professora do período da manhã e da tarde, e dividi os grupos em pequenos grupos. Então, a professora, quando um grupo está com a turma, com a professora de inglês, o outro grupo está com a professora a titular, e um outro grupinho pode estar na aula de educação física, ou na aula de musicalização, ou tomando lanche, ou na recreação com a auxiliar, enfim. A gente está nessa movimentação em função da pandemia, e eu não vou mudar, porque eu já vim com esse modelo de um trabalho que eu fiz fora também do Brasil, e eu já tinha vindo com essa ideia. E deu super certo, deu super certo. E aí você percebe que tem trabalho colaborativo entre as professoras? Tem. Essa união é o diferencial. Elas são muito unidas. Existe essa troca o tempo inteiro. Existe. É uma coisa muito... A semana passada, nós fizemos 40 anos. Eu queria fazer uma pergunta para Edna. Diga, Elisângela. Eu queria fazer uma pergunta para você. Não, eu queria perguntar, você falou assim que você cobra, mas você cobra de uma forma que você também ajuda, né? Você também está ali junto com elas, pelo jeito. Sim. E eu queria perguntar também, eu gostei muito que você falou dos territórios. Você não tem Instagram dessa escola para eu ver como vocês fazem os jogos? Sou famosa. Eu fiquei curiosa. Você sabe que eu tenho Instagram, que é PiuPiu.ei, e eu tenho o Facebook, que tudo começou ali no Facebook, uns anos atrás. Nós postamos um videozinho muito curtinho de uma... A Júlia colocou ali no nosso Instagram, e o Facebook é o mesmo. Nós postamos um vídeo de um trabalho sem comprometimento nenhum. Na época, não sabia nem que a gente tinha que marcar a escola. Gente, nós colocamos assim, era um ensaio, Gabriele chegou, ela vai me ajudar. Era um ensaio, porque nós tínhamos a festa cultural e era sobre artistas, arte. E a turminha do grupo 1, esse vídeo está lá no Facebook até, era a turminha do grupo 1 pintando, crianças de 1 ano,
musiquinha, era uma música clássica, e as crianças lá, nós forramos toda a parede, tudo, e eles lá pintando. Durava 1 minuto. E nós estávamos para atingir 2.000 seguidores. Nossa, a gente estava super feliz. Tinha post para comemorar, a gente estava naquela. Hoje vai virar, hoje vai virar. Faltava, tipo, 100 curtidas, da escola. Aí eu mando uma mensagem para. Isso era uma sexta-feira, nós tínhamos a festa no sábado. Quando foi no domingo de manhã, eu mandei mensagem para a Gabriele. Gabriele, aconteceu alguma coisa estranha na nossa página? Eu não tinha Instagram na época. Eu tinha, mas a gente. Falei, aconteceu alguma coisa estranha na nossa página. Passou de 3.500 essa noite. Aí foi aquilo, de repente era 6.000, daí a pouco 10.000. Eu sei que naquela semana nós chegamos a 32.000 curtidas. Foi uma Viralizou. coisa assim, viralizou, pessoas de outros países entrando em contato comigo. Aí um dono de uma que trabalhava com arte entrou em contato comigo também. Edna, você precisa marcar o nome da sua escola. Se sem marcar a sua escola está assim, você imagina depois que você... Enfim, aí depois ele me ajudou a fazer isso. Eu não sabia fazer nada disso na época. Aí ele me ajudou e nós ficamos conhecidas em função disso daí. E aí veio toda essa orientação. Eu conheci a Cris através da Habit e eu fui seguindo a orientação deles, principalmente nessa pandemia. Eu posto todos os dias, todos não, né? Mas a maior parte dos trabalhos, algumas classes me mandam o que eles fizeram o que chama mais atenção no dia. Então, diariamente, eu posto fotos e vídeos, pelo menos 1 ou 2, todos os dias. Isso me dá um retorno muito grande de visibilidade na mídia. Então, isso eu tenho um retorno grande. Então, já fizemos o trabalho de rematrícula. O Viva, quando nós mudamos no meio da pandemia. E acreditou na gente, né, Edna? E as mães conheceram o material que a gente usava há 10 anos. Elas nem sabiam o que era o material que eles usavam. Primeiro, porque ia direto para a escola. Elas nunca viram. Elas acho que nem davam conta do que era. Como nós fizemos um trabalho, eu tenho assim, eu aplaudo de pé o trabalho que as minhas meninas fizeram na pandemia, porque se eu falar para vocês que nós tivemos problemas em relação à pandemia com aula para as crianças online, eu tinha criança de grupo 2 que participava de aula online. Eu tinha crianças de grupo 1, de 1 ano, que participava de aula online. E a professora fazia uma dinâmica com as crianças que as mães falavam, eles vibram com a sua presença na nossa casa. As mães usavam a televisão na casa para receber a professora. Então, eu tive mães do berçário que continuaram com a gente. Eu não vou falar para você, eu fiquei com todos os meus alunos. Não. Eu fiquei com as minhas mensalidades iguais? Não. Eu perdi metade dos meus alunos. Por quê? Os pais sofreram com a pandemia. Então, hoje eu estou correndo atrás. Mas
eu tô indo. Então, eu não posso falar que quem ficou teve um trabalho assim. Os meus alunos de grupo 5 saíram todos escrevendo e lendo no ano da pandemia. Foi lindo. O trabalho que a gente viu, as mães, assim, a gente não tem... Os relatos que nós recebemos foi fantástico. Edna, você fala assim, eu aplaudo as minhas meninas. Olha, eu tenho menina de 50 e tantos anos. Mas a gente está falando de uma gestão acolhedora. Você começa tendo... Olha a sua fala inicial. Sua fala inicial é a seguinte, eu cobro mesmo. A Elisângela até falou assim, você cobra, mas você também escuta, né? Acolhe. E aí você vira e fala, minhas meninas, porque você, com certeza, a sua escola, ela não tá, eu falei que o corpo docente carrega a escola, sim. Os alunos Mas elas me carregam, Dani. E aí você está vendo que é uma prática colaborativa, que vocês precisam trabalhar ali juntas. O que elas fizeram para mim a semana passada, não há coração que aguente. Eu estou passando um período muito difícil na minha vida. Eu tenho uma escola que eu amo, que fez 40 anos, e eu tenho um neto que completa 1 ano a semana que vem, que eu não conheço pessoalmente. Então, é uma mistura de sentimentos, né? Essa pandemia mexeu demais comigo. E a gente passou por dificuldades na escola. A escola de educação infantil foi a que sofreu mais. Eu só tenho educação infantil. E quando chegou aí os 40 anos, para mim, vem lá de trás. Eu comecei a minha escola, eu tinha 21 anos. Então, eu era uma menina também. E eu tenho amizade com os pais do primeiro ano da escola, como eu tenho amizade com a primeira professora que deu aula lá também. Então, eu tenho essa é a minha característica. E o que elas fizeram? Elas se juntaram, eu não sei como, eu não escutei, eu não vi criança fazendo coreografia, eu até brinquei com elas, tudo bem, velha eu sei que eu estou, mas surda eu não sabia que eu era, porque eu não escutei, eu não vi nada. Eles fizeram uma música linda, tinha vídeo com todos os funcionários fazendo a interpretação dessa música, teve apresentação dos alunos com coreografia dessa música, todos sabiam cantar a música dos 40 anos da escola, que nós fizemos lá uma festinha, breré. Eu fiquei tão emocionada, e elas só falavam isso. Você é a nossa escola, você é a nossa força. Então, é o que eu falo, em qualquer lugar que eu vá, eu sempre falo isso. As minhas meninas, eu não falo as professoras, as educadoras, não existe, para mim não existe isso. São as minhas meninas. E eu falo com elas como se elas fossem da minha casa. Eu trato... Gabriele, então, coitada. Porque do mesmo jeito, a sala dela é do lado da minha porta, eu viro a minha cadeira, dou de frente com a mesa dela. Para ela não me ver só fechando a porta. Então, a gente está ali do lado. Eu vivo mais com eles do que com a minha família. Eu tenho um filho só que mora do outro lado do mundo. É eu, meu marido e minhas meninas. Essa é a minha vida. Então, olha só, a Gabriele partilhou com a gente na semana passada, passada não, no mês passado, foi no terceiro ou quarto encontro que a Gabriele participou com a gente, quarto. Isso, e ela partilhou uma prática, foi um chororô todo, né, porque no final estava todo mundo chorando, porque
o relato da Edna é de uma escola que seguia um modelo e no meio da pandemia acreditou no Viva e viu que fez acontecer. Hoje o nosso foco é falar de gestão. E a gente percebe na fala da Edna que apesar dela ter todo esse sentimento envolvido, com certeza ela pratica uma boa gestão para ter professoras tão engajadas e que fazem um trabalho tão significativo dentro do ambiente escolar. Você tá percebendo? Então, assim, a Gabriela, ela carrega, né, os alunos dela, ela tem uma prática maravilhosa, maravilhosa, Gabi. E a Edna, ela pratica essa gestão. Então, o que eu trouxe aqui também para a gente pensar? Edna, muito, muito obrigada pelo seu relato. Muito obrigada. Agradeço o coração. Nós temos aqui, a Ed, eu trouxe como primeiro item falar do trabalho colaborativo, porque a gente fala assim, o meu aluno está trabalhando de forma colaborativa? Tá. Mas e os professores? Eles estão trabalhando de forma colaborativa? O vídeo não saiu sem a ajuda de todo mundo. Tô mentindo, Gabi? Então, se todo mundo faz a sua parte... Só que dentro do ambiente escolar, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de metodologias ativas, quando a gente fala de transição, de inovação, de processo, a gente está falando que vão surgir dificuldades que para alguns serão dificuldades, mas que para outros serão facilidades. Então, enquanto o gestor, falando agora um pouquinho para a Elisângela, que falou assim, Dani, mas como que esse gestor pode... Lembra que eu falei que o gestor ele pode colocar sugestões? Uma sugestão. Por que aquele professor que sabe muito sobre determinado assunto não pode ajudar aquele professor que não sabe tanto? E aí, a gestão, ela otimiza o tempo dela. Porque o professor, a fala de professor é muito parecida, né? Outra coisa, a gente fala também de escuta ativa. A gente escuta os nossos alunos o tempo todo, a gente traz o que é interessante para eles, a gente fala, né, que nós direcionamos o nosso trabalho pensando nele como protagonista, mas escutando o meu professor. Agora, o chapéu de gestor aqui. Um tem facilidade, o outro tem dificuldade. Como que eu faço para conectá-los? De que forma eu posso conectar essas duas pessoas ali dentro da minha instituição? Então, o momento do gestor direcionar este trabalho dentro da escola dele, essa prática colaborativa, é muito importante também. As suas meninas, Edna, elas trabalham de forma colaborativa e eu tenho certeza que a Gabi e a outra... Fala o nome de alguém aí para eu fazer uma comparação. A Aninha, a Cláudia, que são as parceiras. E a Aninha, que a Cláudia, a facilitadora. Elas não são iguais. Elas não vão pensar de forma igual para fazer uma avaliação. E aí, a Gabi, ela tem facilidade com as artes. Vamos imaginar, não é a Gabi, que tinha facilidade com as artes, que relatou aqui para a gente, foi a Silmara. Mas a Gabi tem facilidade em elaborar o portfólio que nós temos dentro da plataforma. Já a Cláudia, ela tem habilidade em elaborar dinâmicas que trazem a metodologia ativa. Há 10 anos, quando eu comecei no Guaiaúna, e a gente trabalhava metodologias ativas, o Viva, a gente já trabalhava a prática colaborativa. Então, nós tínhamos reuniões semanais, não era reunião pedagógica, era um encontro logo pertinho do horário do almoço, que a maioria das professoras trabalhava integral na escola, e a gente discutia ali. Vou até falar os nomes que eu lembro. A Jussara, ela é boa nas dinâmicas, então, gente, quando eu estou com dúvida em dinâmica, eu vou procurar quem? Eu vou procurar a minha gestora? Ou eu vou trabalhar colaborativamente e vou procurar a Jussara? A Carol tinha facilidade com álbuns, com os álbuns de conhecimento. Então, vamos lá, me dá uma ideia. O que eu posso fazer? O que você acha disso? A Dani tem facilidade com o blog, antigamente, né, lá atrás, quando a gente chamava de blog, hoje é o portfólio. A Dani tem um olhar inovador para a inovação. Então, dentro da minha escola, eu não preciso...
Se dentro da sala de aula o professor não é mais o transmissor de conhecimento, e sim o mediador, na minha gestão eu também posso fazer isso. Então, dentro da minha gestão, eu posso promover mural de práticas significativas, eu posso promover mural de trocas, eu posso promover mural de eu conseguir superar essa dificuldade. Então, eu tinha dificuldade em tal coisa, com a ajuda de fulano, porque o ser humano, ele é movido a reconhecimento. Então, criar esses murais para mostrar para o seu corpo docente que eu consegui superar aquela dificuldade que eu tinha é uma boa. Então, assim, nós, agora vestindo o chapéu de professora, nós, professores, precisamos ser mais disponíveis também para ajudar o outro, para ouvir o outro, e a gestão, ela precisa urgentemente cobrar, tá, Edna? Com muito amor, com muito carinho, cuidado, mas também mostrar o caminho. E não só aquela cobrança, aquela cobrança, aquela cobrança, porque dentro da minha escola, o meu professor é que carrega. É. O seu professor que vai fidelizar o seu aluno para o próximo ano. Sim. É o seu professor que vai mostrar o trabalho da sua escola. Então, será que eu estou ouvindo o meu professor? Será que eu estou pensando nos alunos, nas famílias e nos professores? Ou eu só estou pensando no meu cliente? Porque eu preciso também pensar em quem mantém o meu cliente ativo ali no meu ambiente escolar, certo? Gente, eu queria deixar esse recado para a gente pensar mesmo no nosso fazer em questão de gestão, pensar no nosso fazer pedagógico também, se nós estamos trabalhando de forma colaborativa, se o nosso gestor e os nossos gestores estão nos dando essa voz, nos ouvindo. E eu quero deixar essa inquietação para quem é gestor. Eu estou ouvindo meu professor? Dani, Oh. e também é a questão de investir nas relações, né? Como você falou. Às vezes é importante, a criança é protagonista, mas o professor também é protagonista e o professor também tem direitos. Que às vezes o que acontece, o professor ele se dedica ali para aquela escola e de repente o professor ele precisou de alguma coisa da escola, vamos supor que o gestor troque o horário dele, alguma coisa assim. Ele precisou, mas não foi feito aquele acordo interno. E às vezes dá para fazer, é alguma coisa flexível. E o professor, ele se sente, às vezes, assim, ai, tudo é o aluno, e às vezes não investe nas relações. Eu estou até fazendo um curso sobre comunicação não violenta, e está falando muito sobre isso, sobre essa questão. O investimento nas relações, né? Que as regras, às vezes, elas podem ser flexíveis. Se pode fazer isso, por que não fazer e mostrar para aquele professor? Olha, ter o olhar para aquele professor. Eu estou percebendo que você se dedica, que você... mas, geralmente, eu acho, às vezes, também, que os gestores colocam todos os profissionais em um mesmo saco. Eu não acho isso legal, na minha visão. É isso, Elisângela, é a flexibilidade. Lá no comecinho, quando eu falei do aluno, eu falo que o professor ele tem ali dentro do ambiente escolar como que eu quero formar um aluno autônomo, formar um aluno empático, formar um aluno flexível, se eu não dou autonomia, se eu não tenho empatia, se eu não tenho flexibilidade. Então, talvez se o meu corpo docente esteja com algumas questões ali sérias para serem trabalhadas, sabe a inquietação que eu disse lá no comecinho? Os gestores precisam ter essa inquietação. O que está acontecendo? Será que eu não preciso ter resiliência e recomeçar? Será que eu não preciso revisitar a minha prática? Então é isso. Eu quero deixar para vocês essa inquietação, agradecer a presença de vocês. E semana que vem a gente continua com essa temática sobre gestão.
Vamos continuar falando esse mês aí. Mês passado foi mão na massa, esse mês é foco na gestão. Muito obrigada e boa noite a todos vocês, Edna, Gabi, Elisângela, obrigada por vocês partilharem aqui com a gente. Muito bom. Boa noite. Foi maravilhoso, adorei. Ai, que bom. Muito obrigada, gente. Um beijo, Obrigada, boa noite. Prazer em Obrigada participar mesmo. com vocês.